Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís, rei de França, rei cruzado, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Crux, Mater Dolorosa, Ave Crux, Mater Dolorosa, Ave Crux, Mater Dolorosa. Para aqueles que estão visitando aí a sede a primeira vez, que não sabem, que nós temos a relíquia do Santo Lenho. É um fragmento da cruz de Nosso Senhor, relíquia esta que foi resgatada pelos cruzados. Bom, salve Maria a todos. Hoje, como tem um público maior, escolheram um dos mais jovens para falar aí para os senhores. Hoje nossa reunião, como foi anunciado, todos, pelo menos espero que a maioria deve ter recebido o convite, era sobre a virtude da combatividade e também sobre a Batalha de Montes de Isarto, que é uma das batalhas que marca, digamos assim, o início de uma série de várias batalhas e conquistas, não só na Terra Santa, mas também aqui na América, empreendidos então pela civilização cristã. Mas, antes de entender disso, antes de tratar um pouco disso, nós precisamos entender como que isso foi se dando. Entender primeiro o que movia esses homens, o que movia esses guerreiros, esses cavaleiros, para empreender tais obras, que, graças a eles, nós vivemos em um país católico, pelo menos as nossas raízes do Brasil, são católicas, e é justamente por causa disso que o Brasil tem diante de si uma missão providencial. Nós pretendo tratar um pouquinho também aí mais à frente. Então, primeiro, nós vamos entrar no que é a cavalaria. Uma breve introdução, só para nós não cairmos de paraquedas no assunto. Vale lembrar que o objetivo desta reunião não é tratar apenas sobre a cavalaria, mas é necessário dar algumas palavrinhas sobre a cavalaria, então. E eu escolhi, não há nada melhor para ilustrar o que é o ideal da cavalaria, senão pelos, entre aspas, 10 mandamentos da cavalaria ou então Código de Honra da Cavalaria. Aí os senhores têm essa figura do credo, que foi feito por um artista, o professor Plínio. O professor Plínio gostava muito dela, porque ela retrata com fidelidade o espírito do ideal do cavaleiro católico, que é justamente o principal elemento do sentido pelo qual o cavaleiro combate. Ele é, antes de tudo, um católico apostólico romano, vive para a causa da igreja e quer que ela vença. Então, esse é um resumo do que é o ideal, o que é precisamente o ideal de cavalaria, que moveu esses cruzados. Não é como se diz hoje nas aulas de história aí, pelas escolas do nosso Brasil, que os cruzados queriam conquistar terras, queriam conquistar tesouros, enfim, e por ambição empreenderam tais batalhas. Isso seria uma loucura, porque ninguém vai se expor a um perigo tão grande, como os senhores vão ver lá na frente, a quantidade de soldados muçulmanos contra poucos cavaleiros cristãos. Ninguém é débil mental de fazer isso simplesmente por terra, por dinheiro. E nessa figura, os senhores podem ver aí, o cavaleiro está segurando um pergaminho com o credo. O credo é a oração praticamente em que consiste a fé católica, se resume ao credo. Não é à toa que toda missa nós professamos o credo, que significa creio, né? E essa figura, então, ela ilustra muito bem, precisamente, o ideal da cavalaria, mas não se resume somente a esse aspecto. O alto sentido pelo qual o cavaleiro combate a Santa Igreja Católica e a civilização cristã. Essas são as duas coisas que o cavaleiro tem sempre em mente. Essa ilustração é a foto de uma cerimônia e, continuando, pelo senso católico, o verdadeiro cavaleiro discerne a necessidade mais preeminente da Igreja e luta por ela. Um dos traços mais característicos do cavaleiro é o gosto pelo risco que o faz, por assim dizer, tocar em Deus. E a cavalaria, portanto, nessas últimas duas frases, ela é um chamado sobretudo para os homens. Esse gosto pelo risco. O homem gosta de se sentir desafiado. É natural, é instintivo do homem, é inerte à alma dele essa paixão pelo risco. E
Sobretudo, se essa admiração pelo risco, se esse chamado para o risco, ele é posto em serviço da igreja e da civilização cristã, portanto, ele toca em Deus no sentido de comover a Deus. Deus olha para aquele soldado que combate pela fé e pela Santa Igreja e torna-se admirado. Nós temos aqui na mesa o São Miguel, que é, por assim dizer, o príncipe da cavalaria celeste, a qual aqueles aqui na Terra que pertencem também à cavalaria terrena têm uma participação nessas graças dessa cavalaria celeste, da cavalaria angélica. Então, o modelo, o Sr. Zopini vai tratar mais aí para frente, se não me engano está nos slides, o modelo do cavaleiro é São Miguel Arcanjo. Vamos lá. Porém, não se trata de um querer sobre qualquer aspecto. Não é, por exemplo, como um missionário, um pregador, um indivíduo que se preocupe com a arte sacra. Todas essas coisas são excelentes para a causa da igreja. Mas o cavaleiro é aquele que considera a maior das necessidades dela no presente momento e atende. Ou seja, vejam as duas coisas. É considerar a necessidade e atender. Não basta, para o cavaleiro não basta ele ver que a Europa estava sendo tomada pelos muçulmanos, que a Terra Santa estava sendo invadida pelos muçulmanos, que os templos profanados, os cristãos perseguidos, eles matando mulheres, saqueando as cidades. Ver isso qualquer um poderia ver, mas é atender esse chamado de fazer algo pela causa da civilização cristã, pela causa católica. Então, o senhor vê lá em cima um missionário, um pregador, um indivíduo que se preocupa com a arte sacra. Todos esses aspectos são importantíssimos, como o padre até mesmo hoje já destacou na Santa Missa, a importância que tem, por exemplo, os sacerdotes, mas cada um tem um chamado específico para realizar, cada alma é única, portanto, cada alma é chamada a refletir um aspecto da grandiosidade de Deus. E para tal, a cavalaria, na Idade Média, foi uma coisa impressionante. Muitos jovens, e aí na frente depois vai tratar da cruzada das crianças. Crianças tiveram o ideal da cavalaria. Então, como eu disse, isso é apenas a pontinha do iceberg, esse pequena introdução da cavalaria, para depois nós passarmos provavelmente para a batalha. Assim, no tempo das cruzadas, vemos que a luta contra os maometanos constituía uma necessidade primordial. De que valeria ter universidades, construir catedrais, castelos, fazer uma civilização esplêndida, se os maometanos entrassem e derrubassem tudo? Ou seja, isso é até a questão das escrituras. Nosso Senhor diz que ninguém edifica sobre a areia, deve-se edificar sobre a rocha. Da mesma coisa seria se nós, no século em que vivemos, visse toda essa crise que o homem está passando, que a sociedade está passando, e nos fechasse em uma bolha, um globo de vidro, e tentasse construir algo a partir disso. É impossível. E os cavaleiros receberam uma graça de reconhecer essa necessidade de lutar para aí sim dar continuidade à Idade Média. Então, não era... Mais para frente você vai ver também que o demônio tenta a todo momento. E o ideal da cavalaria, com o tempo, ele foi decaindo muito. Tanto é que, durante as cruzadas, muitas batalhas foram perdidas por conta dos pecados dos próprios cavaleiros. Mais para frente vai tratar sobre questões morais. Os senhores vão ver que aconteceram e que, de fato, é de se duvidar de que foram praticadas por esses homens. Porque, sem a graça, sem o ideal da cavalaria, eles não eram nada. Mas não era nada mesmo. Então, continuando, não teria adiantado de nada. Ou seja, as lutas contra os mouros eram um ponto de importância tal que todo o resto dependia disso. Se nessa luta os católicos vencessem, tudo poderia se esperar. Se não vencessem, tudo se perdia. Nós vamos tratar, se for possível, vamos dar continuidade a essas reuniões sobre batalhas, e as cruzadas, etc. Vai chegar num momento em que nós vamos ver a Batalha de Lepanto. Inclusive tem um quadro muito bonito lá na biblioteca, imagino que a maioria conheça. A Batalha de Lepanto ela foi crucial para o Ocidente. Se os católicos tivessem perdido a Batalha de Lepanto, o senhor hoje estaria de burca, chamaria Mohamed, e todos aqui, boa parte, não seriam católicos. Porque
a partir da Batalha de Lepanto, os cristãos tomariam parte de um território, os cristãos, não, os muçulmanos, tomariam parte do território que tem um vídeo do Império Otomano que faltou isso aqui para eles chegarem na Itália. E se não fosse a Batalha de Lepanto, estaria perdido. O próprio, se não me engano, Salim II, da Batalha de Lepanto, o objetivo dele era invadir a Itália e entrar na Basílica de São Pedro a cavalo e esbofetear o Papa. E ele fala que nem era por questões de terra. Ele cita numa carta que ele não estava interessado na Itália ou no Vaticano, não. Ele queria fazer isso porque, enfim, o islamismo está acima de todas as religiões. Ele queria, então, entrar a cavalo na Basílica de São Pedro e esbofetear o Papa. Mais para frente, eu vou tratar mais um pouquinho dessa última frase. Outro elemento essencial dentro da cavalaria é o gosto pelo risco. Nós até citamos, mas vale retornar. O cavaleiro luta por sua vida, mas não hesita em expô-la pela causa qual serve. É o herói católico que vai de encontro à morte para defender a igreja e a civilização cristã, naquilo que ela mais precisa. Tem-se, assim, a ideia de cavalaria inteiramente posta. Essa noção de gosto pelo risco, pelo sacrifício, ser especialmente acentuado, porque nela encontramos o traço mais característico do cavaleiro. E os senhores vão ver, então, nós vamos entrar já, no que é, então, o protótipo de cavaleiro. E tratar justamente desse ponto, pelo sacrifício. Os senhores vão ver a história de um cavaleiro, de um rei, de um leproso. Então agora nós vamos entrar propriamente nos 10 mandamentos da cavalaria. Só para explicitar mais um pouquinho o ideal que esses homens tinham em mente. Porque, de fato, o senhor olha para o passado e vê que essas batalhas que tiveram não tem explicação senão outra essa de um ideal e senão da mão sobrenatural de Deus Nosso Senhor. Mais para frente, vai ficar, eu espero que fique mais claro. E se tiver alguma pergunta também, pode interromper à vontade. Vamos lá. Primeiro mandamento. Crerás em tudo o que ensina a igreja e observará todos os seus mandamentos. O que esse mandamento diz? Ele estabelece que o cavaleiro deve ter fé, professar a fé católica apostólica romana, que para os medievais era a lei certa. Isto é fundamental na Idade Média. Eles têm a certeza da fé. Não é o relativismo que a gente vê hoje, que as pessoas não sabem nem mais a qual gênero elas pertencem, né? Chega para um jovem, qual a sua sexualidade? Não sabe. Então, as pessoas tinham uma vida, sobretudo os cavaleiros, tinham uma vida tão infundada, tão embebida do catolicismo, que a certeza de vida deles era essa. Eles iam lutar pela fé, morrer pela fé e assim conquistar o céu. Não era algo mais claro possível, não precisa ser mais direto que isso. Então, esse é um vitral, por exemplo, de um cavaleiro lá na Alemanha. E, sobretudo, essa convicção que os cavaleiros tinham é que, então, dá essa força, esse vigor de alma para que eles pudessem fazer tais coisas. Segundo mandamento, protegerás a igreja. A igreja apresenta esse mandamento de maneira impressionante na cerimônia do adobamento, em que o pontífice diz ao cavaleiro que está sendo sagrado. Não sei se todos sabem, mas quando um cavaleiro ia ser recebido, havia uma cerimônia religiosa feita pelo bispo e pelo senhor feudal ou pelo rei. Era uma cerimônia soleníssima, depois, talvez, quem sabe, depois do almoço, o senhor Marcos aí queira dar uma palavrinha para o senhor sobre essa cerimônia, que o cavaleiro, só para os senhores terem noção, o rei, durante a cerimônia, antes do início da cerimônia, o rei colocava estribos de ouro no cavaleiro. O rei se ajoelhava, então, perante o cavaleiro para poder calçar nele os estribos, ou o senhor feudal. Depois os senhores vão ver mais para frente também, tem um mandamento a respeito só sobre a soberania do senhor feudal. E depois ele ouvia o evangelho. Na hora do evangelho, o cavaleiro tirava a espada e ouvia o evangelho com a espada na sua fronte, porque ele sabia que a obrigação dele era defender o evangelho de Nosso Senhor, defender a Santa Igreja. Então, na hora do evangelho, ele tirava a espada e colocava na frente de seu rosto. Na hora do Agnus Dei, depois posso mostrar a cerimônia para os senhores também, aí sim, o rei e o bispo fazem a investidura do cavaleiro.
Então tá bem, o pontífice, bispo também, poderia ser o papa ou bispo, diz ao cavaleiro que está sendo sagrado: recebe esta espada, em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo, usada para a tua defesa, para a da Santa Igreja de Deus, para a confusão dos inimigos e da tua religião. Os senhores imaginem no ecumenismo de hoje o que quer dizer isso. Imagina se tivesse cerimônia. Não é à toa que João 23 removeu ela do ritual romano. Então, essa cerimônia estava no ritual de bênçãos. Em inúmeros passagens ela se encontra. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais. Terceiro mandamento: respeitará todas as fraquezas e te constituirá seu defensor. Na canção de Shirley Nines, o rei oferece ao conde Guilherme os feudais de órfãos e viúvas. Portanto, maior vantagem para o conde, e o conde responde: e as viúvas? E os órfãos? Se alguém tocar nesses pequenos ou em suas terras, eis aqui a espada que cortará a cabeça dos traidores e ladrões. Ou seja, inclusive é uma das questões bíblicas. Nosso Senhor mesmo pede para proteger a viúva e o órfão. E um dos mandamentos da cavalaria era esse. Também envolvia a caridade cristã, que, se não me engano, é o próximo mandamento. E essa canção, infelizmente, eu não achei, mas depois eu prometo passar aí para os senhores. Quinto mandamento: não recuarás diante do inimigo. Ah, sim, quarto. Amarás o país em que nascestes. Aí se entende, não se trata de nacionalismo, vocês vão ver. Aí se entende, em primeiro lugar, amar a região, o feudo em que o cavaleiro nasceu. O conde de Flandres, diante de Jerusalém, muito se admira de que Deus tenha querido nascer numa região tão feia. Eu bem prefiro o meu belo castelo de Arras. Para ele, não havia nada mais bonito do que o seu feudo de Arras, e até Deus devia ter nascido em Flandres. Ou seja, nós também, brasileiros, a gente tende a olhar com o Brasil não com muitos olhos, seja por causa da política, da imoralidade, de inúmeros outros aspectos, mas nós temos que nós não devemos amar o Brasil selvagem, nós devemos amar o Brasil cristão, aquele que nasceu com a primeira missa e que hoje as esquerdas tentam ocultá-lo. Pegar, por exemplo, o povo brasileiro, as nossas terras, a nossa riqueza, tem uma prece que o Sr. Topini escreveu a Nossa Senhora, que é uma das coisas mais bonitas que eu já li a respeito do Brasil, em que ele vai agradecendo as nossas montanhas, as montanhas alterosas, ele fala, os nossos rios, as nossas praias. Ou seja, nós também devemos ter isso em consideração quando se fala da nossa pátria. Ver a história do Brasil para nós. Se nós queremos ter também esse ideal de cavalaria, se nós queremos de fato lutar pela igreja, nós devemos ter em consideração que essa luta também deve ser pela nossa pátria, para que nosso Senhor também reine sobre ela. Então está aí um fato muito pitoresco, né? Que o conde, ele achava as terras deles mais bonitas do que Jerusalém, porque de fato, onde nosso Senhor nasceu, a região é seca, tem muita vegetação, deixa eu ver, as paisagens são inóspitas, coisas. Quantos outros panoramas nosso Senhor poderia ter nascido, né? Então ele faz esse questionamento. Quinto mandamento: não recuarás diante do inimigo. Isso aqui, em algumas ordens, era também quase que pena de morte. Se o cavaleiro recuasse, ou ele era degolado, ou então ele era expulso da ordem. Também tem assim como tem a cerimônia de investidura, também tinha a cerimônia de quando o cavaleiro era expulso da ordem. Para vocês terem ideia, ele era julgado, né, e se condenado. Ele saía, então, pegava seu cavalo e ia até a praça pública, todos xingando ele, todo mundo jogando pedras, etc. Ele ia até a praça pública. Lá, ele era montado num cavalo de pau e recebia um dos maiores insultos possíveis. Depois desse cavalo de pau, ele era retirado. Esse cavalo de pau, eles botavam fogo no cavalo de pau. A armadura dele, primeiro se tirava os estribos de ouro e amassava na frente dele. Pegava uma marreta e amassava no estribo de ouro. Depois pegava também a armadura, fazia a mesma coisa, por último o capacete, e amassava todos na frente dele. Enquanto isso, aquelas pessoas que eram responsáveis por tirar a armadura do cavaleiro, ia fazendo todo tipo de imprecações contra ele. E o sujeito, ele se tornava um morto-vivo na sociedade. Um cavaleiro que traísse a causa católica, ele se tornava morto-vivo.
ele não conseguia trabalho, as pessoas não cumprimentavam para ele. Se eu ver que havia o mandamento de proteger a viúva e o órfão. O cavaleiro, se começasse uma guerra ali, o cavaleiro, esse ex-cavaleiro, né, era o seu primeiro, ó, pode levar para vocês. Era tido por um desgraçado no meio da sociedade. Tá bem, voltando para cá. Naturalmente, não é um mandamento que repugna a um soldado. Esta coragem de enfrentar a todo momento a dor e a morte. Melhor valeria ser morto do que ser chamado covarde, dizem as canções de guerra. O cotidiano do cavaleiro medieval é a luta armada e a possibilidade de ser gravemente ferido e morrer. Nessa coragem há dois componentes, o elemento germânico e o elemento cristão. Aqui o elemento germânico está colocado aqui enquanto se envolve ao espírito de guerra. Porque o alemão ele gosta da guerra pela guerra, não precisa nem de ter motivo. Mas há o elemento cristão, muito bem representado por Santa Joana d'Arc. Que Santa Joana d'Arc dizia aos soldados, né? Lutem e Deus vos dará a vitória. Combatam e Deus lhes dará a vitória. Então, é saber que eles sabiam que aquelas glórias, aquelas vitórias que eles tinham, não eram por eles. É o que diz o lema dos templários, né? Não por nós, Senhor, não por nós, mas pelo teu nome e pela tua glória. Então, eles tinham isso em consideração, sabiam que não eram por forças físicas, mas sim pela graça divina, como foi testemunhadas em inúmeras batalhas que não há senão outra explicação, senão a intervenção da providência. Para frente, por favor. Sexto mandamento. Moverá os infiéis uma guerra sem trégua e sem mercê. Você está vendo bem? Nada heresia branca, né? Esse é o objetivo próprio e mais legítimo da coragem medieval. Combater o infiel, combater o muçulmano. Ali está uma representação, uma realização impressionante da palavra da Escritura. Porém, inimizade entre a tua descendência e a dela. Inclusive, o lema da TFP, que ficava no brasão, é ipsa contrat, que é ela esmagará, que está justamente posterior a essa passagem das Escrituras. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência dela, ela te esmagará. Então, não tem como fazer demagogia, não tem como dialogar com o erro. Está errado e pronto. Sobretudo, naquela época, e hoje pior ainda, mas naquela época, os muçulmanos que estavam avançando cada vez mais sobre os reinos cristãos, promovendo toda uma série de desgraças, de morte, de carnificínia mesmo, e profanando os templos. Sobretudo, o objetivo deles de chegar na Terra Santa era isso, promover a destruição. E subjugar os cristãos, porque a religião de Alá é que deve vencer para eles. E essa era um dos mandamentos que eles mais levavam a sério. Depois vai ter umas descrições aí de como que eles trataram bem os muçulmanos, as pessoas vão ficar impressionados. Pois realmente foi Deus quem impôs essas inimizades entre os cavaleiros medievais e os muçulmanos. Por isso, a vida do cavaleiro medieval tem como principal preocupação lutar contra o infiel. Para frente, professor. Sétimo mandamento. Cumprirá exatamente teus deveres feudais se não forem contrários à lei de Deus. Então aí está uma exemplificação, digamos, do poder do Estado. Representado pelos senhores feudais, um dos sistemas mais belos que nós tivemos. Então, tá aí. O feudalismo era a organização social da época e a condição de subsistência da civilização cristã. Portanto, é dever do cavaleiro cumprir inteiramente seus deveres feudais. E está muito bem explicitado lá em cima, se não forem contrários à lei de Deus. Então, a cavalaria ela tinha uma obrigação também com o senhor feudal, representando aquele homem que foi escolhido por Deus para ser uma autoridade, estabelecer uma hierarquia ali naquele local. E, sobretudo, os senhores feudais eram quem ia para as batalhas. Boa parte dos camponeses, aqueles que iam, a obrigação era dos senhores feudais, dos nobres, de lutarem. Mas a admiração, esse espírito de cavalaria era tão forte que até os camponeses, os vassalos e tantos outros que não tinham obrigação de ir para a guerra, eles iam, porque eles viam a necessidade de defender a Santa Igreja e sentiam que Deus os chamava para isso. Por favor. Oitavo mandamento. Não mentirás e serás fiel à palavra empenhada. Rolando, falando ao amigo do rei da Pérsia, lhe diz que
comigo guarda-te de mentir, porque é mácula que muito faz arrepender-se. Esta é uma novidade cristã. Nunca se tinha dito aos soldados, antes do cristianismo, que era uma desonra mentir. Isso é uma das verdades que, como você vê que está... de fato, como está aí. Isso só tem no cristianismo. No Alcorão, o Corão diz que se o muçulmano tiver como levar vantagem em cima de um cristão mentindo, ele pode mentir. E que mentir vai santificar ele, se ele estiver mentindo para enganar um cristão, para enganar um infiel, como eles chamam. Ou seja, os cristãos, eles não mentiam nem para enganar os infiéis. De tal modo que eles tinham isso em considerado. Tanto é que tem um episódio, não me engano, não me lembro o rei da França, mas ele foi capturado, não sei se é um rei ou um conde da França. Ele foi capturado e aí ele conseguiu movimentou lá os palitinhos e conseguiu a soltura dele, mas ele prometeu enviar soldados, enviar ouro, enviar mantimentos, enviar muitas coisas para poder conseguir sua liberdade. Tá bem, eles aceitaram o acordo, libertaram ele. Quando ele chegou no reino, ele viu que ele não tinha como cumprir aquilo ali. Ele viu que não tinha dinheiro suficiente, não tinha comida, estava a pobreza, a miséria desgramada. E aí ele voltou para o cárcere, ele voltou para onde estava preso, se apresentou ao outro reinado e disse, olha, não tem como cumprir com o que eu prometi, então trago aqui de novo, tire minha liberdade. E ele ficou preso, morreu preso. Então, vocês verem como que eles levavam isso a sério, como que a palavra dita não se muda nem uma vírgula. A igreja propõe isso aos soldados, não mentir, porque a mentira é uma desonra, nunca faltar a palavra empenhada. Coisa muito característica é que a invocação mais comum do cavaleiro medieval era que, por Deus não se mente. Para frente. 9º mandamento. Serás liberal, farás liberalidade a todos. Que liberal, é evidente que não está no seu termo como é usado hoje em dia. Liberal quer dizer generoso. Então, mais um mandamento da caridade, vocês vão ver que fatinho curioso. Para dar um exemplo português, o Duque Gemes IV de Bragança vai andando por um caminho e encontra um pobre que lhe pede esmola. Ele entregou ao pobre o chapéu, pediu-lhe que o segurasse e em seguida começou a colocar moedas de ouro dentro do chapéu. Vocês imaginem. A cada moeda perguntava se o pobre estava satisfeito. Para o pobre já ficou chocado do nobre ter parado diante dele, porque a maioria fazia pouco caso. Ele parou, tirou o chapéu dele, que era uma coisa assim, vocês imaginem o que era, e começou a colocar moedinhas de ouro. Uma moeda de ouro na época era muita coisa. E o pobre, abismado, mantinha-se quieto. Quando o chapéu estava cheio de ouro, e mais por vergonha do que por outro motivo, o pobre acabou dizendo que sim, que estava satisfeito. Dizendo que... e o duque, a Deus graças, que vos fartei de ouro, e foi-se embora. Essa liberalidade, fazer esmola e não ser apegado a dinheiro, é característico do cavaleiro. Tá bem? Então tem mais essa nota aí de que ele não é apegado a essas coisas terrenas. Para ele, o seu ideal não compete esse tipo de coisa, ele quer juntar bens no céu. E a igreja nunca foi contrária ao dinheiro, nem nunca vai ser às riquezas. Justamente, ainda bem que existem os ricos, para fazerem caridade, porque São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ou seja, sem caridade ninguém se salva. É evidente que não é a única caridade que se faz, não é com fins financeiros. A caridade também, o apostolado por si só é uma caridade. O que os missionários fizeram com os índios aqui no Brasil é uma obra de caridade. Levar a fé também é o bem mais precioso que o dinheiro. E os próprios cavaleiros, tirando os cristãos, os peregrinos, do jugo dos muçulmanos, isso já por si só era uma grande obra de caridade. Então, para frente. 10º mandamento. Serás por toda parte o campeão do direito e do bem, contra a injustiça e o mal. É a coroa do código. É um mandamento tão grande que só mesmo a igreja teria a ideia de propô-lo, ainda mais aos soldados. No pontifical romano, já vimos que o bispo, ao armar o cavaleiro, dizia: com a tua espada defenderá todas as coisas justas.
No rito romano, vimos o bispo dizer ao cavaleiro: tudo que estiver por terra e for bom, levanta-o. Tudo que estiver de pé e for mal, derruba-o. Eles tinham isso muito em considerado quando, por exemplo, se vocês forem estudar um pouquinho da história do México, lá, digamos que os pagãos eram um pouquinho mais bárbaros aqui no Brasil do que aqui no Brasil ainda. E lá eles construíam no topo das pirâmides, sempre eles colocavam imagens de deuses pagãos. E a primeira coisa que os missionários faziam ao chegar naquele local era derrubar aquela estátua de pedra e colocar uma imagem de Nossa Senhora no lugar. E não precisava nem de converter os índios depois à força, porque pelo próprio fato, tem uma história curiosa, que eu não lembro o nome do deus aqui, mas era uma estátua de uma serpente de pedra que tinha lá no México. E inclusive, essa serpente de pedra, ela era responsável pelo maior genocídio de criancinhas ainda no ventre da mãe, só perdendo para o aborto atualmente. Mas, nesse templo, talvez o Alexandre aí, que é doutor em história, ele se lembra o nome, mas se realizavam sacrifícios de que levavam mulheres grávidas até essa deusa de pedras, essa deusa serpente, arrancavam, o sacerdote deles lá arrancava com a faca, cortava, arrancava o bebê, botava nos pés essa serpente de pedra. Depois eles pegavam o sangue da mulher grávida, escoavam todo o sangue dela e banhavam essa estátua de pedra. Os missionários jesuítas, quando chegaram lá, eles relataram que tinha mais de 1 palmo de sangue na estátua. Quando eles quebraram, eles viram que havia uma crosta de sangue assim, de 1 palmo. Ou seja, imagina o quanto sangue foi derramado aquilo ali, porque o sangue ele vai coagulando com o tempo, né? Então, vai derramando aquilo ali e formou mais de 1 palmo de sangue. Quantas crianças não foram mortas para satisfazer esses desgraçados? E depois disso, depois que tiravam o sangue da mulher, a pirâmide é uma coisa altíssima, elas jogavam essa mulher lá de cima. Então isso é só para ter uma ideia de que era de fato obrigação desses senhores chegarem nesse lugar e destruir tudo isso. E matar aqueles que praticassem. São José de Anchieta, aqui na região do... próximo da região de Campos do Goytacazes, não é? Que São José de Anchieta... O fato é isso, não lembro qual que a região foi, mas São José de Anchieta fez apostolado com os índios e as mulheres e as crianças se convertiam. Os homens se convertiam também, principalmente os mais velhos, mas depois de um tempo os homens caíam no paganismo de novo. E voltando aqui para nosso 10º mandamento, agora, é só para dar uma noção dos senhores, nós vamos entrar propriamente na Batalha de Monte Gizar, que é a cronologia das 9 maiores cruzadas.